Olá pessoal, vamos continuar aqui nossos estudos. Na aula passada nós vimos como mudar de milímetros para polegadas, né? Então você usa a função preparatória G20 para colocar em polegadas e G21 para colocar em milímetros, tá bom? Nessa aula agora nós vamos fazer o nosso primeiro corte, tá? Então eu vou mostrar a vocês como fazer a primeira usinagem efetivamente, tá? Usando apenas os comandos que nós já aprendemos. Eu vou só simplesmente alterar um novo código aqui, o código G, chamado G96, que é velocidade de corte constante. Então eu coloco aqui o comentário para que vocês possam lembrar o que significa, né, cada um desses códigos, tá bom? Pois bem, então a programação continua a mesma. Eu vou alterar aqui essa velocidade de corte, certo? Vou colocar uma velocidade de corte aqui conhecida para um desbaste, de acordo com o fabricante, tá? 150 metros por minuto, tá bom? E o programa é basicamente o mesmo, certo? Apenas as velocidades estão diferentes, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Imagina que eu fiz essa programação e eu quero agora posicionar, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário, eu vou apagar esse código aqui, tá certo? Então eu vou deletar esse código, vou deixar aqui a velocidade de corte constante e vou fazer o seguinte código G0, a gente já sabe que é o avanço rápido, né? A interpolação linear com avanço rápido, tá certo? E vou fazer o seguinte posicionamento, x 100, vai continuar em x 100 e vou colocar, por exemplo, z, tá certo? Z0. Para onde você acha que a ferramenta vai? Antes da gente rodar, você tem que visualizar esse movimento para, quando você estiver programando, você também visualizar a movimentação, para não toda hora estar tendo que simular cada passo. Então, vou dar um play aqui, né? Na máquina o ciclo start. Observe que ele veio aqui, ó, ele caminhou, né, os 32 milímetros que o Z está aqui em zero. Agora imagina que eu vou pegar esse mesmo código, eu vou fazer a seguinte alteração. Se eu continuar aqui com esse avanço rápido, se eu digitar, por exemplo, Z X0, o que vai acontecer com a minha ferramenta? Ela vai se aproximar aqui do zero peça, tá certo? Porém, eu não vou usar G0, porque agora eu vou passar aqui próximo à face da minha peça. Então, eu vou usar um avanço controlado para não quebrar minha ferramenta. Então, vou colocar aqui G01, X0, lembrando que a sintaxe eu tenho que colocar o F, o avanço programado, vou colocar aqui 0,5 milímetros, tá bom? Vejamos o que vai acontecer. Vou dar um play aqui. Opa, cortamos o primeiro cavalo, tá certo? Então a gente viu. Tá, tô achando isso aqui super rápido. Deixa eu sair aqui. Tava no modo rápido, né? Esse botãozinho aqui faz a simulação ficar muito rápida. Isso que eu tava achando estranho. Então veja o que ele fez, ele passou. Obviamente aqui ele já cortou um pouco, tá? Ele fez o que a gente chama de faceamento, né? Então eu posso ter uma superfície aqui irregular por conta do corte na serra, e aí eu simplesmente faço o que a gente está chamando aí de faceamento, que é a nossa primeira operação de usinagem. Eu vou atualizar aqui o bruto só para vocês perceberem agora de forma mais lenta, né? Porque eu estava no modo rápido. Observe o movimento da ferramenta. Ela está indo agora em avanço programado 0,5 e aqui ela está pegando, né, uma simulação dos primeiros, né, cavalos de pequena magnitude. Essa operação que a gente fez aqui a gente chama de faceamento. Observe que ele foi até x0, então ele foi até o zero. Porém, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, coloca uma coordenada negativa, né? Então eu vou colocar, por exemplo, -2, porque eu garanto que ele vai ultrapassar o centro da peça, tá? Então eu vou novamente atualizar o bruto para a gente ver o efeito do corte, tá? Então eu vou dar um play agora, observe o movimento, está indo agora um avanço 0,5
Ele vai entrar em contato com a peça e vai usinar até x menos 2. Tá? Você deve perguntar, o que aconteceria se você colocasse, ao invés de dizer 0, você colocar negativo? Então, por exemplo, se eu colocar agora, digitar aqui menos 1 milímetro, o que você acha que vai acontecer? Visualize o movimento para você ir se habituando ao programar, você entender para onde a ferramenta está indo, tá? Não vou atualizar o bruto, tá certo? Porque como eu vou cortar em menos z, então eu vou cortar para esse lado aqui. Então, vou dar um play aqui para vocês observarem o movimento da ferramenta. Veja que agora ela caminhou 1 milímetro para dentro da peça. Perceba. Observe que a profundidade de corte agora foi de menos 1. E você vê que ele simula o cavaco, a fita do cavaco maior. E assim sucessivamente. Você pode perguntar, e se eu colocar 2? O que é que vai acontecer? A gente já imagina o que deve acontecer, né? Ele vai se posicionar a menos 2 milímetros. Observe que a distância agora está ficando maior. Veja que o cavaco está ficando cada vez maior. Vamos lá, vamos aumentar. Menos 3. Então vai dar um passo de menos 3. Tá? Observe que eu não estou atualizando o bruto. Né? Se você olhar aqui, ó, aqui está o 0 peça e eu já cortei aqui, ó, 2 milímetros, tá vendo? Aqui é a referência em X e aqui foi quanto eu já cortei, tá? Vou atualizar o bruto só para mostrar esse efeito aqui, ó. Por exemplo, ó, tá vendo aqui a peça está no 0 peça, né? Uma face, muitas vezes é uma face irregular e eu tenho que fazer essa operação que a gente faz no torno convencional, que é o faceamento. Então eu vou rodar o programa. Veja que agora eu estou colocando em menos 3, então ele vai de uma vez só para menos 3. Então eu vou dar um ciclo start, vamos ver aqui para a gente. Veja que ele caminhou 3 milímetros, essa aqui é a profundidade do corte que ele vai dar agora. Observe o tamanho do cavaco, certo? E aí você pode perguntar, professor, eu posso colocar qualquer distância aqui? Vamos colocar, por exemplo, 15. O que será que vai acontecer? Visualize as possibilidades, tá? Eu agora vou aprofundar, eu vou andar em menos z 15 milímetros. Vou atualizar novamente o bruto, né? Para ficar exatamente do início e vou dar um play. Observe o momento, ele caminhou 15 milímetros abaixo do 0. Tá? O que foi que aconteceu? Exatamente nossa primeira, que a gente chama de caranhada, né? Que a gente chama de crash, tá? O que acontece é que você não pode dar um desbaste desse de 15 milímetros. Né? Então a ferramenta aqui, ela ia bater na peça e possivelmente quebrar aqui a ferramenta, com certeza, tá? Então observe que você tem que respeitar o limite da profundidade de corte, ok? E isso você vai pegar, né, obviamente, do fabricante, e a gente sabe os valores de desbaste, tá bom? Então, nossa primeira operação de corte foi a operação de faceamento. Então, eu vou deixar aqui 3 milímetros, é uma profundidade de corte, né, razoável, e vou fazer o seguinte, ó, esse ponto aqui que eu estou chamando de x100 z-3, eu gosto de chamar assim de aproximação, tá? Antes de começar o corte efetivamente, ok? E aqui eu posso chamar essa operação de faceamento, porque isso me ajuda a saber o que está sendo feito a cada etapa do código, tá? Então, vou novamente aqui dar um play. Movimentei a ferramenta, com a profundidade de menos 3, e aí a ferramenta consegue fazer o que a gente chama de faceamento, ok? Observe que ao término do programa, a ferramenta ficou na posição x-2 e z-3, foi a última coordenada dela. Então eu preciso, né, afastar a ferramenta da peça e depois ir para um novo código que a gente vai aprender agora, que é o ponto de troca de ferramenta.
Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou acrescentar mais uma linha de código, certo? Agora eu vou retirar a minha ferramenta de uma forma rápida, tá certo? E vou digitar simplesmente Z 5 milímetros. Observe o resultado. Vou atualizar aqui o bruto. Ciclo start. Vou fazer minha operação de faseamento, certo? Vou estar cortando aqui o material. E o que ele fez? Ao término já mudou o programa. Ele veio com uma posição de segurança, Z5. Ok? Só que não é correto eu trocar de ferramenta aqui. Então o que é que a gente faz? Vamos aprender mais um código, que é o código G28 no comando FANUC, tá? Que é o ponto de troca da máquina, né? De troca de ferramenta. Então eu vou digitar aqui U, tá? O que é que significa o U pra gente aqui? Eu tenho coordenadas em X e Z. O U é a coordenada relativa de X e o W a coordenada relativa de Z. Quando eu faço esse código aqui, vocês vão perceber que ele vai vir para o ponto de troca, que no caso aqui dessa máquina é 132 milímetros no Z. Tá? Eu vou dar um play, não vou atualizar o bruto. Você vai ver que ela vai cortar em vazio, porque já houve o corte aqui, tá certo? Hoje aqui não vai ter corte nenhum. E agora estou indo para o ponto de troca. Esse ponto de troca eu posso agora fazer a minha chamada de ferramenta que nós aprendemos. Então eu vou aqui chamar outra ferramenta que eu coloquei, né? Então eu vou chamar T0501, ou seja, eu estou chamando uma outra ferramenta. Ao término do meu programa, eu vou para o ponto de troca e chamo a próxima ferramenta da próxima usinagem. Observe o resultado. Avanço controlado, né? Já fiz o corte de menos 3 milímetros, afastei, vim para o ponto de troca e troquei de ferramenta. Tá? Então esse aqui é um ponto de troca seguro, porque se você não usar isso aqui, tá? Imagina que eu faço isso aqui, ó, e nem não tampouco, acaba aqui, ó, e já vou trocar aqui, ó, vou trocar diretamente a ferramenta. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai fazer a usinagem, mas ao término de menos 2 milímetros em X, eu vou mandar trocar a ferramenta. Mesmo assim ele foi. Tá? Numa máquina real, o que é que aconteceria? Nesse ponto aqui ele ia girar todo, e aí ia ter um choque. Tá? Então essa é uma grande diferença entre o simulador, né, e a máquina real. Então tenham muito cuidado. Terminou a usinagem, você vem aqui G0, coloca na posição distante da peça para não bater, tá certo? Faz a troca, né? Vai para o ponto de troca da ferramenta, o 0, W0, e aí sim você pode chamar a ferramenta. Então, para finalizar a nossa aula, vamos rodar o programa por inteiro, tá? E para terminar o programa, vamos fechar com outra função miscelânea que a gente conheceu, que é o M30, que acaba o programa. Então vamos dar um play aqui. Vamos ver o nosso primeiro programa. A gente fez o primeiro desbaste de 3 milímetros no faseamento. Afastei a ferramenta, ponto de troca, troquei a ferramenta, acabei o programa. Ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.